Olá, meus amores. Hoje eu vou ler Mateus, capítulo 27. Jesus é inocente. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para o condenarem à morte. Eles o amarraram e o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: e o que temos nós com isso? O problema é seu. Judas jogou as moedas no santuário e saiu, e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os chefes dos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e as deram em troca pelo campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que este campo até hoje é chamado de Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os israelitas o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus ou Barrabás? Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é você que está dizendo isso. E nada respondeu quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou vivamente impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Nessa ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, que chamam de Messias? De fato, Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não se envolva com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que vou fazer com Jesus, que chamam de Messias? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue desse homem. É um problema de vocês. O povo todo respondeu:
que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. O verdadeiro rei. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta de Jesus. Tiraram a roupa dele e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos e puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando a vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e o vestiram de novo com as próprias roupas dele. Daí o levaram para crucificar. O verdadeiro Messias. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele, e ficaram aí sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Você que ia destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salve-se a si mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o ama. Pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Jesus é o Filho de Deus. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que aí estavam, ouvindo isso, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles foi correndo pegar uma esponja e ensopou de vinagre. Colocou-a na ponta da vara e deu para Jesus beber. Outros, porém, disseram: Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente, a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Apareceram na cidade santa e foram vistos
por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: de fato, ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estava aí olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Fim da história. Ao entardecer, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos deu ordem para que o cadáver fosse entregue a José. José, tomando o corpo, o envolveu num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que ele mesmo havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí sentadas frente ao sepulcro. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele impostor, quando ainda estava vivo, falou: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, mande guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Então, essa última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: vocês têm uma guarda? Vão e guardem o sepulcro o melhor que puderem. Então eles foram manter o sepulcro em segurança, lacraram a pedra e montaram guarda. Então essa foi a leitura de hoje. Relata a crucificação de Jesus. E como vocês podem ver, foi cheia de maldade, de inveja. Como uma pessoa tão boa, depois de ter feito tantos milagres, foi colocada para ser crucificada. O ser humano sempre foi mau, por natureza. E mesmo assim, Jesus estava lá, se entregando por nós. É muito triste. É muito triste. No capítulo da crucificação de Jesus, uns trechos me chamam muita atenção. O primeiro é o peso que Judas sentiu ao ver o que ele havia feito. Mas aí não tinha mais jeito. Às vezes a gente tem como evitar de fazer um mal a alguém e a gente não evita. E aí se arrepende. Mas a dor do arrependimento é muito grande, porque a gente sabe que o mal foi feito. E por vezes a gente sabe que poderia ser evitado. Por isso que é muito melhor que a gente pense antes de fazer. É difícil porque somos falhos e o tempo todo somos falhos.
Mas é muito importante que a gente evite errar. E o tempo todo. E se a gente errar, que a gente tenha a humildade de tentar corrigir o mais rápido possível. Porque Judas, quando ele traiu Jesus em troca das moedas, não teve mais jeito, porque quando ele foi tentar desfazer o que ele já havia feito, já não tinha mais jeito. Jesus ia ser crucificado. E ele tirou a própria vida porque era um peso muito grande que ele ia carregar. Só que ele não sabe que ele já carregava isso para toda a eternidade. E outro trecho que me chama muita atenção, né, é a questão da escolha entre libertar, né, Barrabás ou Jesus. E até o povo que acompanhava Jesus e que via os milagres, né, pediram por Barrabás ao invés de pedir por ele. E aí, novamente, a natureza humana desse mal, sabe? Que está impregnado no ser pela inveja. Como alguém pode ser melhor que eu? Como alguém pode ser bom e eu não? E aí pedir por um bandido ao invés de pedir por Jesus. Deixar crucificar um inocente ao invés de liberá-lo, porque eles tiveram a chance. O terceiro trecho que me chama a atenção é Pilatos, né? Que apesar de estar em desacordo com a condenação de Jesus, apenas lava suas mãos. Muitas das vezes, a gente vê o inocente sendo maltratado, sendo agredido verbalmente ou fisicamente, e a gente não faz nada. E simplesmente lavamos nossas mãos. Então, a gente tem que repensar se a gente está fazendo como Pilatos, lavando as mãos, ou se a gente está fazendo a diferença em fazer justiça, em lutar pela justiça, ser justos, tentar, de alguma maneira, ser a favor dos que necessitam. E por último, a crucificação. A crucificação para mim sempre é um peso, porque eu imagino a dor que Jesus sentiu ao ser crucificado, que mesmo sem merecer, foi levado à dor física. E por vezes a gente se sente assim. Nós não merecemos certas coisas, mas somos colocados à prova. Mas
Deus sabe das coisas. E tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Então a gente sabe que até a crucificação de Jesus teve um propósito muito grande. E por isso ele aceitou ser crucificado pelo seu propósito. Que a gente saiba que os nossos propósitos são maiores. E por isso, tudo que vem é para um bem maior. Deus sempre está conosco. E Ele dá o livre-arbítrio para que a gente faça as escolhas. E o melhor sempre é fazer as escolhas, para estarmos alinhados com a vontade de Deus e com os propósitos que nós temos nessa vida. Bem, por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E continuamos. Eu não sei quando que eu começo a fazer radioterapia. E também não sei se eu vou conseguir falar bem. Então a gente vai fazendo as leituras conforme eu vou conseguindo. Porque quanto é só estético, eu não me importo. Não me importo mesmo. Desde que vocês consigam me entender. Eu sei que a pronúncia não está 100%, mas eu estou fazendo o meu melhor, tá bem? Então fiquem com Deus. Até.